Boa noite, nós estamos na Rádio Inquieta, no seu programa Pontapé de Saída, Hora do Treinador. Exemplo daquilo que fizemos na época passada, em que tivemos todos, ou a maior parte dos treinadores, ou aqueles que acederam ao nosso convite, que subiram da divisão. Esta época vamos começar mais cedo, porque já temos possibilidade de o fazer. Temos connosco hoje Xavier Silva, treinador do Lousado, que já foi campeão na semana passada. E obrigado desde já por acederes ao convite da Rádio Inquieta para estarmos a falar um bocadinho do teu Lousado e da tua carreira. A primeira pergunta que eu faço é, olho para ti, parece-me jogador, um jovem. um bocado a parecer mais novo do que sou, são 34 anos, mas o percurso de jogador foi sempre um bocadinho curto, nunca tive grande aproveitamento desportivo, mas porque também sempre tive muito mais virado para a área do treino, sempre fui mais apaixonado propriamente pelo treino do que pelo jogo. Depois isto acabou por se ir desenrolando, depois tirei o curso de treinador e comecei a entrar mais neste campo do treino e da área de treinador. Xavier, mas tu quando jogas, olhas já, no momento em que és jogador que estás a treinar, já olhas para o objetivo como treinador? Quando estava já na idade, eu só fiz juvenil e júnior, e logo no meu primeiro ano de júnior eu já... A minha, entre aspas, preocupação não era se jogava bem, se jogava mal, era olhar muito para o treino, o que é que era feito, porque é que era feito aquilo. Questionava muito, não o treinador, mas questionar-me a mim no sentido de perceber porque é que trabalhávamos aquilo, como é que podíamos melhorar a organização ofensiva, a defensiva. Não sei porquê, porque nunca tive muita ligação a ninguém que fosse treinador ou algo do género, mas comecei-me a apaixonar mais por esse lado, a estudar mais esse lado e o caminho surgiu um bocado por aí. Xavier, mas um jogador tem, eu diria que 10, 15 anos de carreira e vai durante esses anos todos, vai bebendo um bocadinho de cada um. Tu tiveste muito pouco tempo para beber. Sim. Onde é que foram as tuas referências? Eu comecei como treinador adjunto com o meu treinador da altura de júniores, ou seja, na altura surgiu, era no Grupo Esportivo Cavalões, fiz a transição de jogador para treinador. Se calhar ajudou o facto de nesse primeiro ano subirmos de divisão em júniores, numa altura em que só havia a primeira honra. Tinha 19, 20 no máximo. Foi logo, não sei se fiz um ano de interregno ou não me recordo, mas foi logo seguido. E um contexto de um clube que era muito pequeno, conseguir subir divisão contra grandes tubarões, na altura Sandinenses, Ronf, por aí fora, a competir na primeira divisão, isso se calhar deu um primeiro empurrão o facto de se ganhar e de ter sucesso em termos esportivos, se calhar ajudou a que eu me dedicasse mais depressa a essa área, se calhar, do que à parte de jogador. E como é que as pessoas olhavam para ti? Deixa-me usar a expressão, é um puto, 19 anos? Sim. Numa fase inicial, como eu só treinei júniores e séniores nos últimos 5 anos, mas numa fase inicial, há formas de treinar júniores, para mim, há muitos treinadores que dizem que é difícil lidar com essas idades. Eu acho que para mim a idade, na minha forma de estar, mais fácil, então não foi assim tão difícil, não posso ser um deles, mas o modo de comunicação era similar e então acabámos por, se calhar, sentir mais facilidade de comunicação, perceber quais são as dificuldades deles ou não e tentar olhar para esse lado. Obviamente que depois eu também sou muito exigente na minha forma de estar, nas minhas regras por aí fora, e isso ajuda a que as pessoas, que eu costumo dizer que temos dois lados, um lado em que podemos brincar muito e fora do contexto de trabalho, brincar muito e nos divertirmos, mas depois no outro lado levar as coisas a sério. E tem se calhar a ver com isso, se calhar por eu ser também muito metódico e um bocado rígido com as regras, se calhar as pessoas não me veem tanto como um colega de equipa e começam a perceber que há aqui um lado treinador, mais responsável do que eles um bocadinho. E do outro lado, estás apaixonado? Sim, claramente que eu há muitos anos que digo que esta é sem dúvida alguma a minha paixão, obviamente que depois em termos profissionais não consigo ter às vezes a disponibilidade toda que queria, daí também já ter recusado às vezes alguns projetos porque a facilidade de horários de trabalho não é muito grande, mas sem dúvida alguma o futebol sénior é o que mais me fascina, porque se calhar por ter aqui um resultado imediato daquilo que é o nosso trabalho, por lidar com pessoas mais velhas e dos 18 aos 40, porque já tenho jogadores com 40, e acaba por ser engraçado ter que controlar, entre aspas, esta diferença de idades e os problemas inerentes a cada idade, mas é onde eu me sinto, sinceramente, podia ser dirigente, podia ser outra coisa qualquer, mas claramente que o treino é o que mais me fascina. Depois desta dedicação ao clube e ao treino, ser campeão dá certo jeito, não dá? Claro. Era o meu primeiro ano foi o meu primeiro ano no Lousado, eu tive 4 anos no Operário, num contexto diferente, porque o Operário estava muito mal classificado e conseguimos ir crescendo nos 2 últimos anos. Terminávamos em segundo, faltava sempre alguma coisa, porque nunca fomos o melhor segundo,
Na altura, nesta fase, não têm subido primeiros e segundos como no passado, porque as séries também são mais, e isso ficava sempre um sabor de um quase de não ter consumado aquilo que é o objetivo da maior parte das equipas. E quando surgiu o convite do Lousado, na altura eu tinha saído do Operário e eu fui claro com a direção, o objetivo seria disputar a subida da divisão, mas eu disse que previa que só se ia subir um e que eu vinha para ser campeão, e obviamente que conseguir isso, obviamente que o trabalho não é só meu, é da minha equipa técnica, todos os jogadores, direção, por aí fora, mas conseguir isso é digamos, um sentimento de ver cumprido e permite, digamos, respirar fundo e dizer, finalmente, o título está conseguido. E antes do final? Sim, sim. Não achava que fosse tão cedo, porque nesta fase final as equipas que estavam a concorrer caíram um bocadinho mais do que era suposto, se calhar porque começaram a perceber que não era muito possível lá chegar. Às vezes 5, 6 pontos parece pouco, mas para a equipa que está atrás começa a aparecer muito, e então acelerou um bocadinho esse processo agora nesta fase final, e 2 jornadas antes conseguimos consagrar. Mas nunca é fácil ser campeão. Não. Ainda para mais no nosso contexto, porque o Lousado tinha acabado de descer a divisão, como muitas equipas que desceram de divisão da divisão de honra, mesmo tendo ficado em lugar de manutenção, o facto de terem descido muitas equipas dos nacionais relegou a equipa para a primeira divisão e, digamos, o plantel que existia estruturou-se praticamente todo, ou seja, numa fase inicial eu só tinha 5 jogadores do ano anterior, depois consegui recuperar mais 2 ou 3, e isso fez com que tivesse que fazer um plantel praticamente novo, numa fase, se calhar, em que havia algum descrédito por parte das pessoas, porque quando um clube cai, às vezes fala-se demasiado mal, que o clube está mal, que não está bem organizado, ou isto ou aquilo, e às vezes conseguir mudar essa imagem rapidamente é o mais difícil. Felizmente conseguimos juntar um plantel de muitos jovens, um plantel curto, foram sempre à volta de 23, já com 3 guarda-redes, e conseguimos, ora saía um por uma outra questão, e conseguir ir buscar outro, preferência com mais qualidade. E com muita dificuldade nessa gestão, mas conseguimos um grupo de miúdos fazer algo que é inédito no clube, nunca tinha sido campeão, já tinha tido algumas subidas, como é óbvio a divisão de honra, tinha estado lá há alguns anos, mas cair e no ano seguinte conseguir ser campeão, acho que também para o clube foi importante para dar aqui digamos, um salto e uma estrutura maior. Diz-nos lá, aos ouvintes, os ocupantes da Rádio Inquieta, o que é o Lousada? Quem é o Lousada? O Lousado é Famalicão, nós aqui de Guimarães. Sim, não têm tanta noção ou tanto contacto. Estamos a falar de um clube como muitos em Famalicão, ou seja, de um clube que compete no futebol distrital, que nunca teve a possibilidade de subir a nacionais, mas que é um clube que a nível de formação se vai destacar. Onde no ano passado ganhou a taça da Associação Futebol Braga de Júniores, no ano anterior tinha chegado à final. Nós acabámos por conseguir ter 2, 3 jogadores dessa equipa de júniores com mais qualidade e que já jogavam nos séniores do ano passado, ou seja, é um clube que tem capacidade para acolher jogadores de qualidade. E depois, isso eu conheci mais este ano, principalmente depois nos festejos, tem uma massa humana, adeptos com outro nível, que normalmente em Famalicão não se vê muito. Eu costumava dizer quando vinhamos a Guimarães que aí sim é que se via que há adeptos a gostar dos clubes, que as pessoas acompanham. Eu sinto que em Famalicão não há tanto esse vibe. Eu comparo um bocadinho o Vitória ao Famalicão, ou seja, agora o Famalicão está a crescer um pouco, as pessoas gostam, mas não é a mesma paixão que existe do lado de cá. Eu sinto isso nos clubes do Distrital igual. Ou seja, as pessoas gostam do clube, mas quando ganham basicamente acompanham mais, quando perdem não acompanham tanto. No Lousado eu não senti isso, eu senti logo desde cedo que havia um acompanhamento muito grande e depois, obviamente que é um jogo de título, mas termos à vontade mais de 300 pessoas para ver um jogo fora não é muito normal em Famalicão. E sentimos claramente que é um clube com outra dimensão, que tem que estar claramente em outros patamares, porque tem estrutura e adeptos também para isso. Lidar com uma equipa que tem que ganhar mais vezes que acho que perde, para ser campeão precisas disso. Claro. Como é que é o dia-a-dia? Eu, já desde o caminho do Operário, em 2 anos anteriores, o ganhar tornou-se um hábito e eu sentia que a grande dificuldade é perder pontos. Ou seja, comecei a ter a mentalidade também em que é normal nós nos prepararmos para ganhar, estudar bem o adversário, preparar o jogo e ganhar. A grande dificuldade era mesmo a gestão com os jogadores e como lidar com os jogadores sob a derrota, porque o próprio jogador depois começa-se a habituar a ganhar e parece que é fácil ganhar. E depois aparece uma derrota, parece que abana tudo e torna difícil as pessoas conseguirem reagir à adversidade. E nós este ano temos apenas uma derrota no campeonato, sofrida ao minuto 92. E essa derrota foi logo à 6ª jornada e nunca mais perdemos até então, mas tivemos alguns empates sofridos nos descontos e eu sentia que para os jogadores aquilo era como se fosse derrotas. Eu acho que normalmente num grupo isso é o melhor fator.
é quando nós sentimos que da parte dos jogadores eles não estão preparados, nem querem perder, nem empatar, só querem ganhar. Claro que é difícil, isto é fácil falar, criar esse contexto de vitória, essa cultura de vitória não é fácil. Depende da qualidade dos jogadores, depende do trabalho. Sinto que na primeira divisão, se calhar pela experiência que já tenho desta divisão, que não são muitos anos, mas permitiu ter alguma bagagem, que se torna mais fácil de ganhar, porque nós conseguimos perceber um bocadinho o que é que cada equipa procura, se dá espaço nas costas, se não dá, se tem um bloco mais alto, se deixa ser pressionada, se não. E então eu sinto que nesta divisão é mais um adaptar ao contexto do adversário e, obviamente, tendo jogadores que individualmente se destacam, isso tudo ajuda. Havia várias equipas com esses jogadores. Senti que se calhar nos adaptámos melhor ao contexto de divisão, porque senti que este ano havia muitas equipas que não estavam habituadas à primeira divisão. Se calhar às vezes um futebol mais direto, que há mais contacto, e essas equipas perderam pontos não com aqueles adversários que teoricamente seriam mais difíceis de confronto direto, mas às vezes com equipas do fundo da tabela. Por exemplo, nós também perdemos, lembro um exemplo do Celeiros B, que em casa ganhou ou empatou quase com toda a gente do meio da tabela para cima. E é uma equipa que está em penúltimo, e às vezes é difícil na primeira divisão, olha só os resultados e perceber como é que isso acontece. Tem muito a ver às vezes com o contexto do futebol, mais futebol direto. Na honra e no Pro Nacional procura-se ter um futebol mais apoiado, já se joga mais. Acho que teve um bocado a ver por aí a mentalidade dos jogadores, acho que fez a diferença. Mas tu fazes um campeonato essencialmente com vitórias. Sim. Qual é a maior dificuldade que tu sentes na tua equipa? Se é motivá-los para mais uma vitória ou se calhar vês uma equipa que olha para a classificação e vê, mas mais jornada, menos jornada, vamos subir divisão, isso pode ser perigoso. Eu acho que vai muito do nosso trabalho de treinador, da equipa técnica, nunca deixar cair. Nem o cair, nem que eles acham que estão demasiado altos. Ou seja, eu fui tentando passar várias vezes a mensagem e às vezes usando mesmo o futebol profissional, que às vezes é um bom exemplo, para eles é mais marcante, e eu dizia várias vezes, se as equipas do campeonato principal em Portugal tiveram a 7 ou 8 pontos de vantagem e caem, isso acontece com alguma regularidade, então nós no futebol distrital ainda é mais fácil isso acontecer, porque nós, por exemplo, tínhamos o nosso melhor marcador, que era o único jogador com alguma idade, tinha 35, o resto era de 27 para baixo. Teve uma lesão à 13ª jornada e ele tinha 9 jogos, 10 golos, era claramente um jogador com muita influência e eu tive algum receio que a equipa caísse aí nesses períodos, mesmo nesses períodos de lesão ou de castigos, nós conseguimos sempre ir ultrapassando isso, mas acho que foi muito... Era preciso puxar regularmente o tapete aos jogadores, ou seja, nunca sei, porque é um grupo muito jovem, nós temos muita gente, 19, 20, 21, até 23 é praticamente tudo, e depois 3 ou 4 acima disso, e então é normal também que eles sintam que as coisas parecem fáceis, que se calhar como isto está fácil já podemos ir sair à noite ao sábado e ter que andar sucessivamente a puxar o tapete, a lembrar que não ganhamos nada, que não conseguimos nada, e se calhar tem um bocado a ver com essa mentalidade. Claro que é preciso que o grupo queira muito ganhar. Eu acho que também tem muito a ver com isso, porque às vezes nós podemos tentar incutir essa mensagem e o grupo até bebe essa mensagem, mas no sábado à noite recebe uma mensagem de outro colega para irem sair e se calhar é mais divertido irem sair do que se prepararem para o domingo, porque tem este problema, jogar ao domingo à tarde. Às vezes há equipas que ainda treinam à sexta-feira, também percebo que nestas idades ficam um bocadinho reféns, ninguém é profissional e depois não podem aproveitar a juventude. Sucessivamente tivemos que baixar expectativas, não ganhámos nada, usei muitas vezes a minha experiência do ano anterior, porque fui segundo e o ano passado no Operário nós terminámos a 2 pontos do Urgeses, porque empatámos na última jornada, mas íamos perder no confronto direto. Ou seja, esse empate já foi nos descontos porque sabíamos que o Urgeses estava a ganhar na altura às 4-1 e claro, os jogadores começam a saber e começam-se a desligar, mas senti que houve um momento em que nós tivemos ali uma vantagem pontual sobre o Urgeses e em 2 jogos perdemos essa vantagem toda e eu lembrava muitas vezes isso aos jogadores que já tinha passado por esta experiência de estar no quase e não conseguir e por isso a linha que era muito ténue, mas senti honestamente que este grupo, estes jogadores muito jovens mas com um perfil muito cedo percebi que tinham um perfil ganhador, ou seja, jogos nós a perder 3-0 ao intervalo, a conseguimos dar a volta aos resultados, por exemplo com o Guisão, fora, nós estivemos a perder 3-0 ao intervalo, com um candidato ao título como nós éramos e empatámos 3-3 e não conseguimos o quarto porque o jogo depois entrou naquele caminho de cair no chão e de não haver muito jogo. E eu senti nesses pormenores que a equipa dava resposta. E eu acho que ao longo do ano fui sentindo que nós íamos estar lá de certeza, se iríamos ganhar ou não depois a tal questão, mas na fase final fomos claramente a equipa que se conseguiu destacar mais, temos mais vitórias, mais empates e menos derrotas do que todos os outros, por isso acabámos por dar uma resposta positiva. Como é que sentes o balneário agora que
está confirmada a subida de divisão, sabendo que vão para uma divisão superior, sabendo que alguns deles não vão continuar no plantel, forçosamente. Claro, faz parte. Faz parte disto. Sim, alguns deles até já manifestaram que não querem continuar, alguns até que jogaram bastante, mas por questões familiares. Mas sabemos que ao subir divisão é um patamar diferente, a diferença é muito grande. Eu próprio lhes dizia muitas vezes, um jogador que parece até bom na primeira divisão, ou que até se destaca, que pode ser por características físicas ou algo do género, na divisão de honra isso já não aparece tanto, porque a bola anda mais no chão, joga-se um futebol mais apoiado, constrói-se mais. Não quer dizer que não haja equipas também que tenham um futebol mais direto ou mais pragmático, mas o contexto é diferente. Eu ainda sinto o balneário, ainda não nesse momento, honestamente, porque ganhámos no domingo, ou seja, passaram nem uma semana. Estão nas núpcias. Exato, ainda estão assim naquela fase. A dificuldade maior que temos tido é porque temos mais 2 jogos e mentalizar os jogadores que queremos ganhar 2 jogos, que queremos continuar focados, porque sinto que há mais brincadeira no treino, porque lembram-se da brincadeira que teve no festejo do título, um que sobe a carrinha, outro que bebe demais, ou seja, esse tipo de contextos todos, ainda está tudo um bocadinho... E que merecem. Ainda está muito nessa fase o conversar. Agora, obviamente que já há aqueles jogadores que são mais focados e mais mentalizados. Eu acho que também quem veio, principalmente quem estava já do ano anterior, que eram poucos, a mentalidade era que tinha que ser um caminho de passagem. Embora há muitos exemplos de equipas que caíram e que têm muita dificuldade depois em subir, porque lá está, numa série, subir uma equipa é difícil. E olhamos às vezes para outras séries em que até vemos ali, a nossa série foi demasiado equilibrada, ou seja, houve ali um período em que 5, 6 equipas estavam sempre a disputar o título, daí ser a pior série a nível dos segundos classificados. Não há tanta diferença como em outras séries, ou se calhar outras equipas que foram muito mais fortes, mas o que se nota aqui é que a primeira divisão tem este problema, às vezes é tão competitiva, e principalmente do lado de Famalicão, já desceu o Rui Banense há alguns anos, o Fradelos há alguns anos, e por exemplo não têm tido nunca a capacidade de conseguir lutar, mesmo com esses objetivos, de conseguir lutar pela subida, e fica aqui uma linha em que começam a ser esquecidos na divisão de honra. E no nosso caso podia acontecer o mesmo, os jogadores caíram, a mentalidade foi de regressar rapidamente ao lugar que o clube entende que deve estar, mas lá está, não é fácil, a mentalidade dos jogadores neste momento ainda está um bocadinho virada para o título, não tanto para a eventual próxima temporada, mas claro que alguns começam já a ter essa mentalidade. E o recrutamento, como é que tu fazes? É fácil, é difícil? Em Famalicão é difícil muito por base dos orçamentos. Nós temos, por exemplo, poucas equipas pagam bem, ou pagam basicamente, no nosso contexto, as equipas de Famalicão da primeira divisão não pagam muito, ou não pagam nada, há equipas que não pagam rigorosamente nada, torna-se difícil. Nós vivemos um bocadinho da ajuda do combustível e do prémio de jogo que é baixo, mas o que eu digo às vezes é que, claro que o dinheiro tem influência no recrutamento, e tem muito, e o dinheiro tem influência entre termos às vezes um jogador que pode ser chave em determinados jogos. A proximidade da São Porto, que é uma associação mais rica, condiciona um pouco aquilo que será a seleção de vocês? Um pouco daquele lado da trofa, que nós podemos ir buscar alguns jogadores ao lado da trofa, porque estamos encostados a Ribeirão, trofa, e então permite ir buscar alguns jogadores aí. Temos conseguido ir buscar, por exemplo, às vezes perde-se alguns jogadores do Trofense, que criou uma equipa B este ano, e então perdemos alguns jogadores que pudessem ser até objetivos, porque aquela perspectiva dos jogadores mais jovens acharam que podem ir ou para o Tirsense porque há o Tirsense B, ou para o Trofense porque há o Trofense B, mesmo sabendo que muitas das vezes a realidade do salto da B para A é quase impossível, o jogador mais jovem não tem essa mentalidade e quer acreditar que é possível. Então perdemos alguns jogadores para esses lados, mas como perdemos também para Braga, e porque lá está, quando o orçamento não dá para competir com essas equipas, mesmo a nível da primeira divisão, obviamente que isto nós nunca sabemos bem os orçamentos de cada equipa, mas por exemplo o Sequeirense, que era da nossa série, quando lá fomos, a própria direção disse que tinha orçamentos muito mais altos que os nossos, e nós às vezes pensávamos o orçamento que algumas equipas pagam a 1, 2 jogadores, a 1, 2 jogadores dá para a nossa equipa toda, e às vezes dá que pensar, não sei se dava para fazer melhor ou não, porque às vezes o facto de ter mais dinheiro, se não for também bem distribuído ou bem gerido, também pode não ser uma boa aposta. Mas cria aqui uma sensação de, claro, na divisão de honra precisamos mais experiência, jogadores com mais maturidade, e isso já exige outros custos. Não conseguimos já andar só com jogadores de 18, 19 e 20 anos, que temos muitos que têm qualidade e têm muito valor, obviamente, senão não tínhamos ganho, e alguns destacaram-se claramente, mas é muito difícil de competir. O meu recrutamento, e principalmente este ano, vai muito na base de... Eu treinei alguns anos de formação e conheço muitos jogadores jovens, e então tem que ser por aí.
na amizade, no ele saber que o que eu me comprometo a nível de projeto é para cumprir, ou seja, eu não vendo ilusões e não percebo como é que os clubes vendem essas ilusões de, olha, vamos tentar lutar pelo título e à quinta jornada estou em último, não consigo perceber essa mentalidade. Os jogadores já sabem que quando eu digo que é para lutar pelo título, nós vamos andar nos 4 primeiros a época toda, ou pelo menos desportivamente era assim que devia acontecer. E se calhar isso ajuda a que seja mais fácil se eu ligar a alguém que o pessoal já pensa, não, pelo menos lá em cima vamos andar, o projeto pode ser aliciante e vamos tentar pelo menos, nunca é na base do dinheiro porque não é essa possibilidade, é muito difícil. Não sei se agora teremos essa capacidade de melhorar, porque convém ter essa capacidade, porque senão há aqui uma diferença. Lá está o que falámos, que determinadas equipas estão na divisão de honra, é impossível concorrer com elas, já a nível de plantel fará em orçamento se tivermos essa distância tão grande. Mas depois lá está, a capacidade às vezes de alguns jovens que ainda não são descobertos. Nós tínhamos, por exemplo, um jogador este ano que veio diretamente do Futebol Clube Famalicão, foi campeão nacional de júniores e veio para o Lousado porque não lhe apareceu o que ele queria para conciliar com a universidade e o futebol. E acabou por cair ali um bocado de paraquedas e esse tipo de jogadores, claro que fazem essas oportunidades são importantes. Estamos perto do Famalicão, por exemplo, da academia, muito perto. Agora cada vez menos, porque a SAD limita o tipo de jogadores que é possível recrutar. No passado era mais fácil. Então temos que andar um bocadinho, a base de recrutamento é um bocadinho por aí. Xavier, já falámos do Lousada, já falámos dos seus jogadores que ganharam muitas vezes e que têm ambições. E o Xavier? Vai até onde? A minha ambição é crescer, obviamente, no contexto do futebol sénior, mas eu tenho os pés bem assentes na terra nesse contexto. Já tive a oportunidade de passar para outros patamares, inclusive para o Nacional, para equipas técnicas, e senti sempre que, não por ter alguma dificuldade em ser adjunto ou principal, não tem a ver com esse caminho, tem a ver com, eu sinto-me mais naturalmente ligado a ser treinador principal, pela minha forma de comunicar e de estar com o grupo e para expor as minhas ideias, mas tem muito também a ver com o aspecto daquilo que eu acho que é preciso cimentar, saltar de uma primeira divisão ou de uma formação para o Pro Nacional é uma falta de bagagem muito grande. Então eu quero ir crescendo de modo sustentado, entrar agora na divisão de honra, claro que é um objetivo, não passa por subir e cair, ou seja, tentar cimentar e consolidar as ideias, mas obviamente o meu objetivo sempre foi ser profissional, como toda a gente que está ligada ao futebol. Não é fácil e sabemos que a linha às vezes entre ser profissional ou ser amador é curta, mas às vezes é muito longa. Então também depende um bocadinho daquilo que surge. Agora obviamente tenho a ambição de continuar a crescer enquanto treinador, mas o que eu digo sempre é que o treinador depende dos jogadores, depende dos seus projetos e também do trabalho que vai apresentando, ou seja, temos que mostrar resultados, acho que é sempre um bocado por aí. Mas o Lousado está consciente que vai participar numa divisão mais competitiva. Sim. Aquilo que foi a realidade deste ano, vencer muitas vezes, provavelmente será uma realidade diferente no próximo ano. Assim, isto às vezes, não sei, o Lousado, não o ano passado, mas há 2 anos, esteve mal classificado até uma determinada fase da época na divisão de honra e, entretanto, foi buscar alguns jogadores dos júniores com muita qualidade e juntou uma equipa de jovens e estava em quarto. Terminou em quarto da divisão de honra, divisões diferentes, ok, agora é tudo muito mais competitivo. Sabemos que agora é muito mais difícil, mas às vezes não sei se toda a gente fica com a noção real da dificuldade que é agora a divisão de honra. Agora, o clube obviamente que tem essa noção que é um salto diferente e que tem que preparar a estrutura para isso. Honestamente é um clube que tem noção e que tem essa capacidade de perceber e sabe. É um clube que atrai jogadores de forma natural, ou seja, que tem capacidade para ir buscar alguns jogadores de qualidade. Agora, também há aqui um ponto que pode ser importante ou interessante para o Lousado. É que em Famalicão não há praticamente ninguém na divisão de honra. E então o jogador que quer jogar na divisão de honra e não quer jogar na primeira fica com poucas opções. E às vezes tens o Ribeirão que provavelmente... Sim, o Ribeirão... E o João que pode subir e vai sair também da divisão de honra. Não, da Pro Nacional. Na honra temos o bairro que à partida pode descer e temos o São Cosme que também está em lugar de descida e por isso não sabemos se vai cair ou não. Ou seja, entrando neste tipo de contexto, se não houverem muitas equipas ou não houver equipas... Sim, ou seja, o jogador que quer jogar no patamar superior às vezes não vai olhar tanto à questão monetária, pode olhar mais à questão desportiva, porque isso também acontece, às vezes ganhamos mais um bocado, mas está na primeira, o contexto é outro, a visibilidade é outra. Obviamente que há jogadores que procuram mais a vertente financeira, mas outros procuram claramente a vertente desportiva. E isso pode ajudar numa fase de recrutamento inicial, o espaço que há é aquele clube que tem estrutura e tem capacidade e claro que vai ter que tentar ombrear com algumas das equipas em termos financeiros, mas mais desde o fundo da tabela, porque este de cima é praticamente impossível. Xavier, e o quadro competitivo da São Futebol Braga? Qual é a tua opinião? É assim, eu há muito tempo que defendo que devia ser reduzido para cima, como foi no Pro Nacional, mas também defendo que há muito que devia ser criado uma segunda divisão, até para permitir que quem sai da formação jogue mais, tenha mais contexto de jogo.
não acontecer equipas que chegam ao final da temporada só com derrotas, porque isso, por mais que se tente trabalhar, não é saudável, não é fácil. E eu acho que iria permitir que mesmo as equipas que ficam a meio da tabela da primeira divisão, no ano seguinte, se estivessem numa segunda, pudessem disputar um título, ou seja, eram equipas já mais estabilizadas. E eu sei que não é igual ser campeão na primeira, na honra ou no Pro Nacional, mas não deixa de ser uma equipa que disputa um título e uma divisão, porque houve aqui uma fase em que havia poucas equipas. Agora têm entrado muitas equipas, felizmente, e eu acho que tem que começar a haver também, olhar um bocado para o contexto competitivo, porque não é, por exemplo, este ano isso não nos aconteceu na nossa série, não há assim diferenças tão grandes, embora houve uma equipa que só tem 4 pontos, mas que é competitiva dentro de campo, ou seja, não tem resultados muito desnivelados, mas há séries em que vemos resultados de 10 e de 12, e isso no futebol sénior não faz muito sentido acontecer neste contexto. Se calhar mesmo essas equipas que às vezes não querem cair de divisão, não querem jogar numa divisão abaixo, mas se calhar é melhor jogarem numa divisão abaixo, lutarem por quartos, quintos, terceiros, segundos, e se calhar envolve mais os adeptos, porque se ganha... Não perder tantas vezes. Porque é difícil mesmo para atrair jogadores, para atrair um patrocinador, ou um apoio, ou seja o que for, quer dizer, ok, pode-se apoiar pela Caroliça ou por gosto do clube, mas também uma marca quer apoiar uma equipa que ganhe mais vezes do que a que perde, um jogador quer jogar numa equipa que ganhe mais vezes do que a que perde, e esse contexto iria também permitir que na primeira divisão, se calhar em vez de subir uma equipa de cada série, porque são muitas, subia o primeiro e o segundo, por exemplo, de 2 séries, e então era mais possível que as melhores equipas subissem. Prolongar mais um campeonato. Do género, porque eu acho que é um bocado difícil, mesmo a associação devia olhar um bocado para isso e fazer mesmo uma análise estatística. Quem sobe da primeira, normalmente acontece muitas vezes, chega lá acima, faz 3, 4 pontos e cai. Ou seja, pode ser má estruturação da equipa, daquele clube individualmente, mas acontece várias vezes. Ou seja, isso também dá para ver que a primeira divisão não é tão competitiva assim em relação à divisão de honra. Então, se calhar ter aqui um patamar intermédio iria permitir que os jogadores se preparassem mais, que os clubes se preparassem mais, ou seja, aquilo que eu defendia e já o defendo há muito tempo, é uma segunda divisão e depois, claro, começar a pôr tudo diferente. Até no caso do Lousada, falaste há bocadinho que a maior parte do teu plantel é um plantel jovem. Colocares estes jovens num cenário de perder muitas vezes, tira o estímulo, desmotivado. No nosso caso, até tínhamos alguns jogadores que são claramente de outro patamar, ou seja, mesmo a nível de formação, alguns deles já jogavam na divisão de honra o ano passado e eram o último ano júnior, ou seja, têm outra qualidade. Mas se estivermos a falar de outro tipo de jogadores, mesmo para eles integrar as equipas séniores, por exemplo, é difícil os jogadores passarem a tal transição de júnior para sénior. E eu tenho notado que cada vez há menos jogadores. A base de recrutamento a nível de número de atletas é menor, claro que há mais desporto, ou há pádel, ou há isto, ou há aquilo, e as pessoas vão se diversificando. Mas também o facto de júniores para sénior, às vezes passam 2, 3 jogadores, o resto dos 17, ou 18, ou 20, claro que alguns não têm qualidade para o futebol sénior, mas existe. Mas se calhar se houvesse mais equipas numa segunda divisão, mais clubes, isso iria permitir com que eles jogassem e se calhar daqui a 2, 3 anos estávamos a olhar para esses jogadores de forma diferente. Qualquer jogador que não jogue, por muita qualidade que tenha, vai começar a cair e então isso permitia que houvesse esse tipo de possibilidade. No nosso caso foi um dos fatores que eu tinha mais receio numa fase inicial, de ter um plantel tão jovem. Se nós não conseguíssemos corresponder às expectativas numa fase inicial, e isso acontece em algumas equipas, quem ambiciona lutar pelo título e ali à 10ª jornada está cá em baixo, e aconteceu, por exemplo, embora o plantel do Delange não era jovem, mas o Delange já à 10ª jornada era líder do campeonato, praticamente só com vitórias. E o que é certo, joga connosco, perde 3-1 e a partir daí entra num ciclo de 9 jogos sem ganhar, acho que foi 8 derrotas e um empate. E aquilo agora se não estou em erro, em 10º ou 11º, uma equipa que teve em primeiro. Ou seja, às vezes a gestão de expectativas torna-se difícil, um resultado que não surge, nos mais velhos é assim, nos mais novos é muito mais difícil de gerir essas expectativas. No nosso caso, felizmente, correu bem. Xavier, chegou ao fim o nosso tempo de conversa, agradeço a disponibilidade que tiveste para estar connosco, parabéns para ti, que foste o timoreiro do Lousado na subida da divisão. Parabéns ao Lousado por esta conquista e esperemos uma próxima oportunidade para falarmos mais um bocadinho do Lousado. Muito obrigado. Deixe-me só agradecer o convite, em primeiro lugar, em meu nome e em nome do Clube Esportivo Lousado, porque vocês conseguem ter a capacidade de promover as equipas e os clubes de Guimarães e viemos cá nós de Famalicão ter essa possibilidade, porque em Famalicão isso não ocorre tanto desta forma, embora comecem a existir alguns projetos a tentarem fazer isso. E deixar também uma mensagem à minha equipa técnica, aos meus jogadores e a todos os adeptos de Lousado, que este título é deles, é de todos nós que trabalhamos para eles e esperamos num futuro voltar cá mais vezes, que é sinal que temos conseguido fazer bons projetos e bons resultados. Porta sempre aberta, cá os esperamos. Obrigado. Obrigado.